Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, sou cientista político. Estamos no dia 28 de dezembro de 2016 e eu vou postar daqui a pouco o meu vídeo que eu copiei de uma apresentação que eu fiz no programa Bibo Nunes. E aí aconteceu de que logo poucos dias depois, porque foi na semana passada que eu gravei o vídeo e entrou ao ar hoje. Hoje também aconteceu um fato que modificou um dos cenários que eu tinha comentado. Então eu preciso fazer uma retificação, né? É uma atualização, na verdade, do cenário. E aí eu já vou aproveitar e vou colocar o vídeo em seguida para que vocês possam ver. Mas alguma coisa mudou e eu preciso explicar o que muda com essa situação. Ok? Então vou aproximar aqui a câmera, um minuto. A informação é a ofensiva da Polícia Federal na 0 hora política, capa ZH, né? Ofensiva da Polícia Federal mira apenas ilícitos eleitorais na chapa de Dilma e Temer. A força-tarefa que rastreia supostas fraudes na campanha de 2014 da petista e do PMDBista queria estender a apuração para outros crimes, mas o ministro limitou a investigação. E aí, aqui ó, a nova etapa da investigação sobre chapa Dilma Temer, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal, mira exclusivamente em aspectos eleitorais. A força-tarefa que rastreia supostas fraudes e desvios de recursos da campanha de 2014 da petista e do PMDBista queria estender a apuração para outros crimes, mas por determinação do ministro Herman Benjamin, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e relator da ação de investigação judicial eleitoral, que pede a cassação da chapa, a ofensiva nas gráficas e empresas subcontratadas não pode ir além do aspecto eleitoral. Ele está agindo de forma técnica, digamos assim. A alegação dele é que ao tribunal não compete outras instâncias, mas se é neste tribunal que identifica os crimes, ele pode identificar esses crimes e encaminhar a outras instâncias a partir do momento da identificação desses crimes. Esse preciosismo, na verdade, acaba favorecendo a corrupção. É como lavar as mãos, mas na verdade também é como endossar a situação. Então, até que ponto acaba uma coisa e começa a outra é uma questão da consciência desse juiz. Indefiro a realização de diligências que ultrapassem o escopo estritamente eleitoral, decretou o Benjamin. Ele vai ter que dormir com isso. O ministro destacou que eventuais ilícitos financeiros, tributários e de lavagem de capital devem ser apurados na via própria, sobretudo quando as repercussões penais, Herman Benjamin alertou para o fato de que a realização das diligências na extensão sugerida acarretaria, por certo, a dilação desarrazoada da tramitação processual, que também contraria a natureza dessa justiça eleitoral. Sei, tá. Ia tirar a razoabilidade do fato. Basicamente, aí é o que ele está alegando. É pífio. Tá? No despacho em que autorizou a operação desta terça, tendo como alvo a rede de pessoas jurídicas interligadas às gráficas, o relator invocou
invocou o relatório da Força-Tarefa e apontou para o trânsito de recursos em grande monta na campanha. Justifica-se o aprofundamento das circunstâncias identificadas na movimentação financeira de algumas das empresas investigadas, especialmente as concernentes à aparente ausência de capacidade operativa e subcontratadas, e ao recebimento de elevados valores por pessoa jurídica e física sem justa causa demonstrada. Ele está dizendo que já se justifica. Em outras palavras, está dizendo que existe crime no PMDB e no PT. Vocês estão percebendo que não está aqui o PP? Pois é. A partir do momento que foi feita essa situação, o que eu posso dizer para vocês, e que eu tinha comentado, vou comentar no próximo vídeo que vai dar sequência a esse, a questão do PP, que fazia parte dessa investigação. E a partir do momento que os outros crimes não podem ser comparados, essas relações criminosas acabam livrando o PP dessa situação. O Partido Progressista está afastado dessa, praticamente, já pode começar a comemorar. Porque o que acontece? Ele está sendo isentado de responsabilidades, uma vez que só estão se questionando aqui os setores gráficos, e todos os outros crimes que poderiam fazer aproximação de campanha, que aí fossem configurar um risco de campanha, pode estar afastando neste momento o PP da possibilidade de cassação de sigla partidária. Já o PMDB e o PT podem perder suas siglas nessa história toda, porque eles podem ser responsabilizados de forma direta. E há indícios, justifica-se o aprofundamento das circunstâncias identificadas. Então já foram identificadas circunstâncias e sendo solicitada uma investigação um pouquinho mais ampla nesse aspecto, mas só nesta questão. Então eles estão praticamente excluindo o PP desse processo. As diligências complementares do TSE estão sendo executadas sob supervisão do juiz auxiliar da Corregedoria Geral Bruno César Lorenzini e com a coordenação de períodos da Corte Eleitoral e apoio da Polícia Federal. A ordem de Herman Benjamin é para que as diligências se atenham à constatação em loco do objeto social e da capacidade operativa das pessoas jurídicas contratadas, a verificação dos documentos contábeis e fiscais, a realização de entrevistas com pessoas físicas envolvidas e, caso necessário, a colheita de depoimentos. O ministro vedou a condução coercitiva dos entrevistados. Sei. Por que vedou? Qual a alegação que vedou? Tá. O Benjamin autorizou a quebra de sigilo fiscal das pessoas jurídicas e físicas que, a partir do relatório de análise de movimentação financeira bancária, demonstraram maiores indícios de irregularidade dos dispêndios eleitorais. Eu estou entendendo que o ministro Benjamin está muito preocupado em não se transformar, não transformar o tribunal eleitoral num tribunal de crime. Só que se acontecem crimes eleitorais, eles devem ser investigados. E se os crimes eleitorais servem para lavagem de dinheiro, para formação de organização criminosa e tudo, e ele simplesmente se omite dessa situação, ele está sendo conivente com tudo isso. Ele está omitindo, mas ele está também endossando. Então eu acho que a prática do senhor ministro Benjamin está muito equivocada. A conduta dele é no mínimo fraca, pífia, no mínimo, para não tentar ofendê-lo, mas ele está agindo de maneira pífia, fraca, né? Aí surgiram algumas dúvidas na minha rede social quando eu comecei a comentar essa questão, né? E aí disseram, tá, e o que acontece se caiu o PMDB? O que acontece? Teve uma moça que pegou e começou a fazer muitas questões, e se cai? A Dilce Hensel, uma amiga virtual minha,
O que acontece se cai o PMDB, o que vai acontecer com o Brasil neste momento, né? Aí eu disse, olha, pode acontecer uma série de coisas. Aí disse, mandar tampão não vai acontecer. Isso, possivelmente não. E por que não? Aí eu vou trazer de volta agora aqui para comentar com vocês. Certo. Então, o que acontece? Existe uma hierarquia de poder. A hierarquia de poder, para a presidência da República, ela se dá primeiro a Câmara dos Deputados, no caso da vacância, porque agora saiu a presidência da República, então entrou o vice no lugar. E se sai o vice, quem assume no lugar do vice é o presidente da Câmara. Se sai o presidente da Câmara por qualquer motivo, quem assume no lugar dele é o presidente do Senado. Digamos que o presidente da Câmara e o presidente do Senado sejam do PMDB. O que pode acontecer caso seja extinto o PMDB? Isso foi o que foi levantado nas redes sociais no momento que aconteceu esse comentário que eu fiz sobre a questão do PP e sobre a possibilidade da extinção do PMDB junto com o PT, né? Porque aí, como é que seria feita a questão das eleições, né? Assim, bom, se esses dois partidos forem extintos, todos aqueles lugares onde existem sucessores naturais de outros partidos que não sejam do PT ou do PMDB, eles assumem naturalmente. Então, digamos assim, tem o vice de um outro partido qualquer que não foi extinto, assume aquele vice, não é problema nenhum. Nos demais lugares, pode acontecer que seja convocado um novo pleito para determinadas funções. E se houver conflito, no caso, uma guerra civil ou um conflito civil generalizado por conta da extinção desses partidos, por qualquer motivo que seja, pode acontecer de entrar as forças militares para manter a ordem pública. Pode acontecer, não que vá acontecer. E a convocação seria pela justiça. Eu comentei no meu Facebook, dizendo assim, até o próprio Congresso Nacional, porque pode querer fechar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não está acima da lei. Se o Congresso Nacional, se acontecer, por exemplo, a questão das delações premiadas da Odebrecht, somadas às questões das contas da Suíça, e mais a questão do extinção de uma sigla partidária, ou duas, que acabe formando um novo cenário político nacional, obrigando até um caos social diante de um conflito de interesses social de grande, porque são dois dos maiores partidos do Brasil. O PMDB é o maior partido do Brasil, foi a esquerda do período militar. O PT teve 13 anos e meio de poder, tem inúmeras prefeituras que ainda tem mais de 300 prefeituras, e fora os vices, e fora os mandatos de vereador e tudo, e todos esses mandatos se perdem no momento que se perde a sigla partidária, eles são extintos. Então isso gera um conflito social. E como é que se faz numa situação dessa? Bom, se convoca as forças militares durante um mês, 30 dias, renovado por mais 30 dias, para se colocar ordem na casa. E aí pode-se fazer novas eleições nesse meio tempo, ou nos casos, para se verificar os casos necessários, se faz avaliações caso a caso, né? Então tudo isso pode ser feito, deve ser feito. Em segundo lugar, primeiro lugar seria entrar o presidente da Câmara, em segundo lugar o presidente do Senado, terceiro lugar seria a presidente do Tribunal, Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia. E aí
ela ficaria na presidência da República do Brasil interinamente, chamando as forças militares para colaborar nesse aspecto. É o que aconteceria, a tendência seria essa. Uma vez que ficasse definido quem faria a questão da governabilidade, ela poderia deixar essa função, ou ela poderia ficar interinamente no cargo até o final deste mandato, que seria até 2018, para passar o cargo a partir dali. Neste meio tempo, ela poderia convocar uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma constitucional. Se acontecer, digamos assim, agora em fevereiro vai ser escolhido o novo presidente da Câmara e o novo presidente do Senado. Se os dois forem do PMDB e o PMDB for cassado, perde-se os dois mandatos dos dois presidentes. Automaticamente pode assumir os vices desses indivíduos, que pode ser também do PMDB, ou não, podem ser de outros partidos. Se forem de outros partidos, assumem os outros partidos. Então o vice, neste caso da indicação para as próximas eleições para presidente da Câmara e presidente do Senado, vão ser tão importantes quanto os presidentes. Eles não podem ser vices aleatórios, eles têm que ser muito bem escolhidos, porque se acontecer uma crise institucional, eles assumirão nessas situações. Tá? Então tudo isso está esperando para 2017. Bom, acontecendo essa situação, a presidente do STF pode assumir nesta oportunidade, nessa situação, e convocar uma constituinte exclusiva para fazer aquilo que alguns políticos queriam fazer, uma reforma da Constituição exclusiva para isso. Aí o final deste mandato serviria exclusivamente para essa função, para essa finalidade. Bom, seria a primeira vez na história do Brasil onde o judiciário governaria o nosso país, caso fosse necessário, com o apoio dos militares. Ou poderia assumir um militar para governar no lugar do judiciário, a pedido do judiciário. Também pode, tá? Mas por um período muito curto, muito curto. Tá? Então vai depender de quando isso vai acontecer, de que maneira isso vai acontecer, e aí a convocação de um novo pleito, caso seja necessário. Ou a antecipação do pleito de 2018 para 2017. Tudo isso pode acontecer em 2017. Ou seja, 2017 tem um cenário muito mais rico e muito mais belicoso, muito mais instável do que o de 2016. Para quem esperava um 2017 mais calmo, mais tranquilo, isso eu nem falei da questão da prisão do Lula, da prisão de Dilma, da prisão de outros políticos, que tem mais de 200 nomes de políticos envolvidos em questão de corrupção, isso sem falar, isso só falando o que existe atualmente, sem falar o que ainda pode surgir. O que ainda pode acontecer não ainda estamos falando de BNDES, que ainda é uma outra caixa preta bem maior do que tudo isso que está acontecendo. Então a coisa não acabou. 2017 ainda dá continuidade a todo esse processo. E 2018 é ano eleitoral e por certo vai dar continuidade a 2016 e 2017. Então espere, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Nós estamos limpando, organizando nosso país. Fiquem atentos. Não acabou, recém está começando, tá? Então agora fique com o vídeo. Desculpa, vai ficar um pouco longo os dois vídeos somados, mas é importante que vocês tenham essas informações todas, porque tem muita coisa acontecendo, tá? Muito obrigado pela atenção dispensada. Voltamos com Bibo Nunes Show, sempre com apoio de Zafari. Não economiza com beijos, não economiza com abraços, não economiza com eu te amo. Economiza comprando bem lá no Zafari.
Previdência privada é GBUX. Previdência privada é GBUX. Voe bem, voe Avianca e sempre também com o apoio de Sintaxi, que agora tem um aplicativo que você baixa no seu celular e assim como outros aplicativos que também funcionam no mercado, ele lhe envia a nota fiscal pelo e-mail, lhe diz qual é a placa do motorista, o nome do motorista, o tipo de carro. É uma tropa de elite do sindicato dos taxistas que agora tem um aplicativo e que vai ter descontos aí para quem gosta de se movimentar pela cidade de táxi com toda a segurança, com motoristas extremamente qualificados e dentro de um preço bastante competitivo. Sintaxi. Baixe o aplicativo do Sintaxi e perceba como a concorrência é boa. E nós estamos hoje com convidados da mais alta qualidade. Aqui, nosso professor de Ciência Política, Antônio Vini. Tudo bom, Antônio? Tudo bom, como é que vai? Como é que tá? Tranquilo? Graças a Deus. Maravilhoso. Antônio, então, 2016 foi um ano de muitas mudanças políticas. Nós vimos um cenário conturbado, um cenário de muita disputa. Qual é a tua avaliação do ano político de 2016? Que é a prévia de 2017. Que está começando daqui um pouquinho. Assim, eu até vi um personagem lá na internet, o Ano Velho dando um tiro no Ano Novo e dando continuidade, pegando a faixa, vestindo e indo à frente. É mais ou menos assim. As pessoas querem que 2016 termine logo. Mas não vai acabar. Vai continuar. É a sequência. O que aconteceu? A queda de um presidente pode ser, na verdade, o prelúdio do que vem para 2017. Da queda de um segundo, seria? Porque pode acontecer o seguinte, o envolvimento do PMDB e do PP junto a essa situação nas questões das contas de campanha. Sim. Pode trazer os mesmos prejuízos que venham a acontecer com o PT também aconteçam, porque os três partidos estão na possibilidade, estão sendo investigados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E isso possibilita que não só o PT seja extinto em 2017, extinto como partido político. Pode acontecer. E você acha que o PMDB também tem essa perspectiva? O PMDB está na mesma situação e o PP também. Os três estão sobre avaliação. E se você olhar o que está sendo passado pelo Rodrigo Janot e pela Lava Jato, são os três partidos. Eles estão sobre análise. Veja aqui o prognóstico que Antônio Vini, que é um especialista, um professor de ciência política, certo? Um professor universitário de ciência política, que acompanha o cenário político sob o ponto de vista acadêmico, científico, está dizendo: vamos ter partidos extintos e a continuidade da instabilidade? Na verdade, a instabilidade ela já vem dos governos petistas, elas vêm... Já vem do primeiro mandato de Lula, né? Na verdade, elas vêm de antes até disso, né? A gente ainda tem uma democracia muito jovem, uma república jovem, uma democracia jovem. O povo brasileiro ainda não aprendeu a votar. Se você pegar a questão do voto, e eu venho repetindo isso em vários programas, em vários lugares... Até a questão do fim da República, só quem podia ter direito de voto, no período monárquico, só quem podia ter direito de voto eram os homens bons, eram homens ricos e livres. A partir do momento que entrou a República, os homens todos puderam votar, todos os homens puderam votar. Então, independente de classe econômica. Claro. A República trouxe o voto para que todos pudessem ter esse direito, homens. As mulheres, a partir da década de 30, os negros, Brasil, né? os negros também, a partir da década de 30, aqui no Brasil. Na Constituição de 88, índios e analfabetos. E tem gente que acha que é obrigação. Tem gente que acha que é obrigação votar. Nós ainda temos uma democracia muito jovem, nós ainda não aprendemos a dar o devido valor ao voto. Certo, mas vamos pensar em uma perspectiva de mudança. Com o modelo eleitoral que está colocado aí, com o modelo partidário que está colocado aí, existe a perspectiva de nós evoluirmos, melhorarmos, sairmos dessa crise? Ou pelo menos termos um cenário de estabilidade mais
melhor para o país? Apesar do que alguns grupos nas redes sociais dizem que seria negócio de entrar os militares, é um absurdo dizer eu sou... A ditadura é um absurdo. Não houve realmente uma ditadura, houve um regime militar, mas nos moldes que aconteceu, não vai acontecer de novo, porque a nova Constituição, ela determina que seriam 30 dias, renovado por mais 30 dias, em casos apenas, no artigo 142, de ou uma invasão estrangeira ou uma guerra civil. Nenhum dos casos houve necessidade ainda. Há a possibilidade, no entanto, de uma instabilidade tamanha, porque estourando aquela questão da Lava Jato, o que vai acontecer? Pode acontecer a queda do governo atual. Pode acontecer que Michel Temer também tenha envolvimento nesse processo, ou que o PMDB seja dissolvido. Se acontecer essa instabilidade, o judiciário vai ser obrigado a chamar as forças militares para que haja uma intervenção de um mês, renovado por mais 30 dias, para se fazer um novo pleito, que pode ser um mandato tampão e até uma constituinte exclusiva, que é o que estão comentando nas redes sociais. Vir realmente o regime militar em 2017? Sim, mas por um período é uma possibilidade e que seria necessária, né, para que a instabilidade, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que pode acontecer antes do Natal, pode acontecer depois do Natal até o final do ano, pode acontecer no período das férias, mas vai acontecer, e que pode causar também um conflito de guerra civil, né, um conflito social tremendo. 2017 promete ser pior em matéria de instabilidade política do que instabilidade política do que 2016. E não quer dizer que a gente vai ter adiantar a eleição de 2018. Quer dizer que a gente pode ter um período de intervenção, período pequeno de intervenção, para ajustamento da estrutura de governabilidade. Não seria uma intervenção de um regime militar, seria uma intervenção para ajeitar a casa e entregar de novo a democracia para os civis. Veja só, no Bibo Nunes Show, você realmente tem a informação na frente. A gente está falando de 2017, de prognósticos de presidentes que podem cair, de todo um sistema político que pode cair, com inclusive a extinção de partidos e até mesmo um mandato tampão capitaneado por militares. Mas são só cenários. São cenários. O que acontece é o seguinte, eu não tenho, nós temos aqui uma pessoa que tem muito mais capacidade de ver o lado espiritual da coisa do que eu. Isso não tem, né? Eu não tenho a bola de cristal nem a beleza. Né? Mas, na verdade, o que nós temos aqui é uma série de cenários que são cenários científicos, eles são prognósticos do que realmente está em vias de acontecer, são cenários possíveis de acontecer em 2017. Assim como Temer terminar o seu mandato regularmente, também é um cenário possível. Possível, é viável, é possível. Só que, diante do atual quadro, é muito complexo disso acontecer, porque o que está acontecendo é que existem pressões que são além das pressões da dificuldade da própria gestão de governo, da questão da corrupção que aconteceu dentro daqueles partidos. Ou seja, em 17, Temer pode terminar. Pode não terminar. Sim. Pode ser que nós tenhamos dissolução de partidos políticos. Pode ser um, pode não ser nenhum, pode ser dois, três. Pode ser que nós tenhamos intervenção militar determinada pela justiça. Sim. Pode ser que não. Sim. Ou seja, é um ano de dúvidas, incertezas. Sim. Tem gente, Antônio, que diz que a economia brasileira funciona apesar do governo e não por causa dele. Sim, Você é verdade. acha que isso também é uma... A gente depois fica tão imunizado a essa instabilidade política que a economia vai funcionar apesar disso? Não, a economia hoje ela é global, né? Ela pode funcionar sem nação nenhuma, sem país nenhum. Sem um Estado nacional. Sem um Estado nacional. Ela pode funcionar de forma local, ela pode funcionar de forma... por isso que tem... Regional. Exatamente, por isso que tem muita gente querendo fazer a extinção dos Estados-nação e fazer... porque existe um projeto já bastante difundido nos meios acadêmicos, né, de que haja 5 moedas, 5 continentes, 5 línguas no mundo, que é a tendência, a chamada globalização. Sim. E que
muitos confundem com o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, na verdade, foi uma proposta, né, de um jornalista que disse, olha, está acontecendo um foro em São Paulo sobre a questão do comunismo, isso, aquilo, e aí aquilo vingou como uma moeda, vingou como uma ideia, uma coisa assim, e foi interessante para a própria esquerda assumir aquilo, porque o marketing que aquilo prometeu, mas se vocês pegarem, muita gente questiona isso que eu falo nas redes sociais, mas é verdade. Se vocês pegarem, vocês não vão ver alguém que tenha assinado uma declaração do Foro de São Paulo, naquela fundação do Foro de São Paulo. Não teve os partidos. Uma carta aberta, não teve uma carta aberta. Os partidos políticos, eles não fizeram uma declaração, esse tipo de coisa. Por que não fizeram? Tu sabe o motivo? Não sei qual é. O motivo é simples. Porque se eles tivessem feito isso, teria ferido a soberania nacional. Teria sido um crime. Exatamente. Então nenhum partido assumiu isso, exceto o PT. E isso, como o PT fez, como a Dilma foi para os meios de comunicação elogiar, parabenizar o Foro de São Paulo, receber o Foro de São Paulo, declarar essa Desobediência civil. Promoveu aí um crime contra a soberania nacional. Só esse motivo pode ser que talvez seja o único motivo de extinção do PT em 2017. O PT pode ser extinto por um crime de contra a soberania nacional. Pode. Antônio Vini, este homem é sucesso, ele tem opiniões muito polêmicas, muito interessantes. E, Antônio, como é que eu posso fazer para conversar contigo depois desse programa? Eu estou nas redes sociais, né? Eu tenho um canal no YouTube, 1 ano e meio de trabalho, meu canal, estou com quase 15 mil seguidores, quase 2 milhões de visualizações. Não sou filho de pai famoso ou rico, né? Mas estou conseguindo, com meras ciências políticas, as pessoas me seguirem, terem atenção nesse aspecto. Então, quem quiser no Facebook, tem fanpage, tem o meu canal lá no YouTube. Eu estou à disposição nas redes sociais, é só Antônio Roberto Vigni, V-I-G. Antônio Roberto Vigni, V-I-G-N-E. Isso. Este homem é sucesso. Continue conversando aqui com Antônio Vigni através do Facebook, através do YouTube.